Bom, essa agressividade acontece muitas vezes em formas de birra, né? Infelizmente, não temos um outro nome bonito para falar disso. Birra é birra, né? Quando a criança perde o controle sobre o próprio corpo e ela se joga no chão, ela se bate, ela chora, ela pode até chegar a convulsionar, como eu falei, né? Dando o exemplo da filha da minha amiga. É um comportamento que a gente chama de disruptivo, né? A criança perde completamente a regulação do próprio corpo, mas isso também tem uma expressão que é fisiológica, natural, normal, acontece com qualquer criança até por volta de 2 anos de vida, e depois passa a ser uma questão de comportamento e que a gente tem que interferir. E por que que isso acontece dessa forma? Porque crianças muito pequenininhas, como é o caso da primeira imagem que eu coloquei aí para vocês, é um bebê. Ele está num franco momento de birra, não é? Mas é um bebê, né? Usa fralda, né? Se desregulou por alguma frustração e tem esse comportamento de se jogar no chão, chorar, gritar, berrar, tentar se desvencilhar do adulto quando o adulto vai tentar pegar para poder acalmá-lo. E isso é fisiológico. Isso é uma tentativa da criança de entender o que que vai me parar, o que que vai me impedir de continuar nesse processo disruptivo que eu entrei. E aí ela espera que haja alguma atuação do adulto, né? Então, o adulto, o que que ele deve fazer? Veja, pessoal, tudo aqui que eu tenho falado são propostas de atuação, né? Às vezes o adulto não fica em condição de fazer essa proposta, de cumprir essa proposta, porque ele também se mobiliza muito com a birra da sua criança. Então, se ele ficar agressivo nesse momento, não é para ele fazer nada. Se ele ficar raivoso nesse momento, não é para ele fazer nada, porque vai piorar ainda mais o ataque de birra da sua criança. Mas se o adulto consegue se manter capaz, né, consegue se manter no seu controle, né? O que que eu quero dizer com isso? Ele não grita, ele não berra, ele não vai ser agressivo, não vai bater, não vai, né, nada disso. Se ele consegue se manter dessa forma, ele vai se aproximar dessa criança, desse bebê que está tendo um franco ataque de birra e vai dizer: eu estou aqui perto de você, do seu lado. Quando você parar, a gente vai conversar. E aí a criança vai parar. Isso é como dizem de uma crise convulsiva, né? A gente não para um ataque de birra. Se a gente tentar interromper um ataque de birra no meio dele, né, no processo em que ele está, a gente vai provocar mais reação dessa criança. Então, o que a gente precisa fazer é garantir que ela não vai se machucar, claro, né? Levá-la para um lugar onde ela possa estar no chão, deitada, colocar num tapete, numa cama, enfim, protegê-la, mas deixar que aquilo aconteça e ficar do lado e ser continente para essa criança. Dizer para ela, é um bebê, tá? Então você vai falar, ainda que ela não consiga entender tudo da sua fala, mas você vai falar: estou aqui, quando você se acalmar, a gente pode conversar. E aí, conversar, entre aspas, tá? É um bebê que não fala ainda, mas ele vai poder dizer o que ele quer, ele vai poder apontar, ele vai poder se aninhar no seu colo e se acalmar, ele vai poder fazer alguma coisa. E vejam, em geral, os adultos sabem o que que causa aquele ataque de birra naquela criança. Ele estava lá, ele acompanhou, ele sabe que aquilo foi porque a criança queria pegar o celular. E você não vai dar seu celular para sua criança, óbvio. Ela vai botar na boca, babar tudo, mexer em todos os botões, se ela conseguir ligar ou não, não sei. Mas então, assim, aquilo você sabe, você acompanhou os momentos preliminares daquele ataque de birra.
Então, você vai ser continente. Se colocar ali do lado, esperar que aquilo passe e negociar, né? As negociações são super importantes para a criança perceber que o adulto está no controle, ok? Perguntas, dúvidas? Ela tem um bebê de 20 meses, em que ela, quando ela percebe que o bebê, por exemplo, vai pegar o telemóvel, ela troca por alguma coisa mais atrativa. A pergunta vê se está certo a pergunta, também não deixar a criança ter birra, ou seja, conseguir, de algum modo, que ela antecipar o comportamento. Isso é bom, isso é ruim, é Isso importante é que ela tenha. perfeito. Veja, se a gente consegue fazer isso, distrair a criança com outra coisa, perfeito. A gente nem vai entrar no processo da birra, ok? Perfeito. O que que acontece? O tempo de atenção de um bebê de 20 meses é muito pequenininho, né? Ele consegue focar a atenção, né? Regular a atenção dele para um determinado evento, objeto, brinquedo, pessoa, o que seja, por muito pouco tempo. E é por isso que a gente se beneficia da distração da criança para poder regular o comportamento dele. Então, ele quer pegar o celular, não pode. Eu vou rapidamente apresentar alguma coisa para ele. Ah, por exemplo, isso aqui ele pode, é uma garrafinha plástica, não tem perigo nenhum, né? Isso aqui ele pode. Eu mostro para a criança na hora que ela quer pegar o meu celular. Olha, é colorido, ó, ele lá embaixo verde. Enfim, eu faço uma firula qualquer para distrair a atenção dela e levo ela a pegar isso aqui. Isso é perfeito, tá? Então, olha que legal, né? Intuitivamente, você já faz isso. E você já entendeu que quando você distrai a atenção dele, ele não desregula, ele fica, né? Claro, daqui a pouco vai acontecer de novo, outra frustração, enfim. Então, a gente tem que ser quase um animador de festa, né? Para poder a gente ter cartas na manga, né? Então, por exemplo, ter brinquedos, ter joguinhos, ter livrinhos infantis, ter alguma coisa que você possa sacar da sua bolsa, por exemplo, né? E apresentar para a criança. Isso é lúdico, isso é muito bom. Então, intuitivamente falando, talvez você nunca tenha ouvido isso, né? A mãe que falou, mas intuitivamente, é isso que você está fazendo e está muito correto, né? Continue fazendo dessa forma. É isso mesmo. Claro, Ok? o adulto, não é? O adulto, quando tem um não, não é? O adulto, quando tem um não, procura alguma coisa para compensar o não que teve. Mas uma criança Exatamente. um bebê Exatamente. é No fluxo dependente, da atenção da criança. um bebê dependente que recebe um não e não consegue solucionar aquele não, não é? Certo. Então somos nós que lhe demos o não que temos Sim. que lhe apresentar outra solução. Sim, e na verdade, A frustração ele vai ter sempre na vida, quando for, não és Sim. tu que tens que lhe apresentar a frustração. É. Bandeja, não é? Tipo, olha, E também ouvi, lá está o Instagram e não sei o quê, que não deixar chorar também não é bom. Exatamente. Então, Exatamente. Não deixar a criança chorar nunca é aquilo que eu falei da bebê da minha amiga. Ela também tem, bom, ela não tem 20 meses ainda, mas é como o é isso. caso, sou mãe solteira desde os 6 meses e também estou com os meus avós, então, com os avós do Gustavo. Então, lá está, nós temos um ambiente super, além de protetor, não é? Super, se Sim, não mas- anima um, entra outro. Sim, Com e há outra coisa, adultos disponíveis. mas Os tu ao, meus pais têm 30 anos. sim, mas tu ao apresentar dessa forma de, era o que a Catarina estava a dizer, estás a apresentar uma forma de solução, estás a mostrar uma ferramenta ao teu bebê de solução que ele pode arranjar ou pode ser criativo para também ele próprio acha que nem lidar sempre com a vais ter essa frustração. possibilidade Sim. também à tua Exato, frente, não é? isso vai acontecer que vai. O segurar é, por exemplo, Sim, sim. E vejam, a gente vai tentar a distração sempre que for possível, mas ele é uma pessoa, né? Ele tem vontade, ele tem desejo, e ele pode persistir naquilo que ele quer. E aí, talvez a gente não consiga distrair, mas entre você ter 5 ataques de birra num dia, você vai ter um.